noite, paz e luz. Aqui quem vos fala é a diaconisa Luciana Bastos, do Santuário Sede de Campinas. Se inscreva no meu canal, compartilhe com seus amigos nas redes sociais, dê um like e clique no sininho para receber notificações. Agora vamos falar com Deus. Meu Deus e meu Pai Todo-Poderoso, abençoe esse meu irmão, essa minha irmã, meu Pai, para que eles tenham a mente renovada, tira toda a cegueira espiritual e que eles aprendam o que o Senhor quer que eles façam. Em nome de Jesus, amém, graças a Deus. Hoje vamos ler o capítulo 15, Unção de Fogo. Um casal de empresários de minha igreja procurou-me para contar que não conseguiam mais beber juntos. Quando eles estavam viajando, ou mesmo na casa de parentes, na igreja, ou trabalhando fora de casa, tudo estava bem. E eles sentiam forte amor um pelo outro. Mas quando eles entravam dentro de casa, o clima mudava. Os olhares passavam a ser diferentes, cheios de mágoa e rancor. Pediram-me oração, pois já não aguentavam mais aquela situação. Muitos pastores já haviam orado por eles e não havia adiantado. Pedi então que um dos profetas da igreja Reino dos Céus acompanhasse o casal e ungisse toda a casa onde eles moravam. Na batalha espiritual, o confronto precisa acontecer no terreno do adversário. Há um mistério muito grande na unção do fogo, do poder de Deus. Essa unção que o profeta Samuel fez em Davi é muito forte mesmo. Sua casa precisa receber essa unção de fogo, jogar todos os gigantes por terra, em nome de Jesus. Diz a palavra de Deus. Tomou Samuel o azeite e ungiu no meio de seus irmãos, e daquele dia em diante o Espírito do Senhor se apossou de Davi. 1 Samuel 16:13. Palavra de Deus, palavra da salvação. Davi, depois de receber a unção, venceu o gigante Golias e subiu na vida, se tornando rei. Antes da unção, ele era pobre e sua família estava totalmente dominada e escravizada pelo inimigo. Essa unção de fogo na casa da pessoa não pode ser feita por qualquer cristão. Ela precisa ser feita por um profeta de Deus que tem o ministério de fogo e o dom da revelação do Espírito Santo. Ela é a força de Deus para derrotar todo o poder do inimigo. Na cidade de Contagem, Minas Gerais, a profetisa Doralice Costa ungiu a casa de nossos irmãos de uma outra igreja evangélica a pedido da esposa. O marido daquela senhora estava paralítico em cima de uma cama. O Espírito de Deus revelou que a enfermidade era um problema espiritual que estava na casa. A profetisa do Senhor, após a primeira das 7 unções, recebeu um telefonema do casal que glorificava a Deus pela libertação que havia recebido. O marido daquela senhora levantou da cama completamente curado. A profetisa ungiu a casa e a cura aconteceu no corpo do esposo daquela senhora. É importante saber que muitos outros pastores haviam orado por aquele senhor e Deus não havia operado, porque o problema espiritual não estava no corpo dele, e sim em uma obra de macumbaria colocada na casa. A visão gloriosa do profeta Joel sobre os nossos dias revela-nos o levantar de Deus, de um povo forte e poderoso que agride o inimigo e tem à sua frente o fogo que vai destruindo e consumindo todas as forças das trevas. Quem não entende este fogo, não entende o tempo que estamos vivendo. Diz a palavra de Deus, como a alva espalhada sobre os montes, povo grande e poderoso, qual desde o tempo antigo nunca houve, nem depois dele haverá,
pelos anos adiante, de geração em geração. Diante dele um fogo consumidor e através dele chamas de brasas. Joel 2, de 2 ao 3. O cristão precisa ter em mente o poder do fogo espiritual para destruir o inimigo. Sem fogo não vai mesmo. Alegre seu coração, você está no reino dos céus. Aqui diz que um casal de empresários apareceu lá no santuário e eles não conseguiam mais viver juntos. Eles se davam bem em todos os lugares que eles iam, mas menos na própria casa. E porque eles ficavam cheios de mágoas e rancores. Então pediram para fazer oração na casa, né? Aí muitos pastores foram lá, só que não havia adiantado. E aí então o profeta Adelino de Carvalho, né, o apóstolo do reino dos céus, pediu para que fosse lá acompanhar o casal e ungisse a casa deles. Aí, porque a batalha espiritual tem que ser no terreno do adversário. E aí fizeram a unção de fogo, a mesma unção que o profeta Samuel fez em Davi. E aí a pessoa que recebe isso daí derrota gigantes em nome de Jesus. Depois que Davi recebeu a unção de fogo, ele venceu o gigante Golias, subiu na vida, se tornou rei. E antes era dominado e escravizado pelo inimigo. Essa unção de fogo não pode ser feita por qualquer cristão. Precisa ter um profeta de Deus que tem o ministério de fogo e o dom da revelação do Espírito Santo, e para derrotar o inimigo, né? Na cidade de Contagem, a profetisa Doralice Costa ungiu a casa dos irmãos, né? E que era de uma igreja evangélica, mas a esposa pediu para ungir a casa deles, e o marido daquela senhora era um paralítico que vivia na cama. Depois que recebeu a unção de fogo, a enfermidade saiu do corpo dele, sendo que antes vários pastores foram até orar por ele, só que não adiantou de nada, porque a doença não era do corpo dele, e sim da casa que ele vivia. Aí depois que fez a unção de fogo, ele foi liberto. Ele foi curado e teve a libertação. E aí aquela senhora ficou muito agradecida. E também conta que isso daí foi uma obra de macumbaria que estava na casa, por isso que transmitiu a doença para ele. E a gente precisa destruir e consumir todas as forças das trevas. Agora, quem não entende do fogo, não entende o tempo que estamos vivendo. Por isso que a pessoa tem que ter o poder do fogo espiritual para destruir o inimigo, porque sem fogo não consegue nada mesmo. Agora vamos orar e falar com Deus. Meu Deus e meu Pai Todo-Poderoso, abençoa esse meu irmão, essa minha irmã, meu Pai, para que eles venham até a revelação do Espírito e que venha e que procure o profeta que tem o ministério de fogo, meu Pai, para que possa fazer unção de fogo na casa deles, meu Pai.
que eles, se tiver alguma doença relacionada na casa, transmitindo a doença para a pessoa, que eles venham receber a cura, meu Pai, em nome de Jesus, amém, graças a Deus. Eu também gostaria de falar, se vocês precisarem de um profeta de Deus que tenha unção, para receber a unção de fogo, a turma do Reino dos Céus estão gabaritados para fazer esse tipo de trabalho, principalmente no santuário que eu frequento, que tem o Ministério de Fogo. O Bispo Miguel Arcanjo está aí para isso. Também o apóstolo, a apóstola, e todos os profetas e profetisas do Reino dos Céus estão gabaritados para isso, para fazer unção de fogo. E também assisto o canal RBI todos os dias, das 8 horas da noite até 10 horas da noite. E agora eu me despeço de vocês. Paz e luz!